Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, Armando. Oi, Marcelene. Graça e paz. Deixa eu ver quem mais já entrou aqui. Oi, Sueli. Oi, povo querido, abençoado. Bom dia, bom dia. Dia lindo, hein? Nós temos tido domingos lindos. Aliás, os dias são lindos, né? Alguns com sol, alguns sem sol, né? Mas são lindos. Oi, tia Sandra, bom dia. Graça e paz, gente. Estamos aqui mais este domingo para a nossa classe de escola dominical. Vocês que já entraram, pedi um favor para vocês nesse momento de nos ajudar, né? Compartilhando o link da nossa live aqui, do nosso Facebook, com o nosso povo também. Convide também os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos. Bom dia, Mariam, Deus abençoe. Mari, esses dias completou aninhos, né? Parabéns, Jesus continue abençoando você. Oi, Alice. Oi, povo abençoado, povo querido. Estamos aí para mais um domingo. Já pegou o seu cafezinho? Pega o seu cafezinho, você que gosta do café, você que gosta de tomar chá, faz o seu chazinho. Bom dia, Mário, Deus abençoe também, querido. Né? Você que gosta de tomar o chimarrão, pega o seu chimarrão, prepara o chimarrão. Bom dia, Joelma, bom dia, Júlio. Vocês são do chimarrão, vocês são do cafezinho, né? Eita vida! Pega o copinho de água, eu já peguei o meu copinho, já peguei uma garrafinha reserva. Não estou fazendo propaganda para esse Ferreira não, mas eu gosto dessa água com gás. Quem me conhece bem sabe, né? Aguinha com gás, com limãozinho espremido, com gelo, tudo de bom. Né? Com hortelã junto. Bom dia, Elis. Bom dia, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem aí? O almoço já encaminhado para terminar. Vamos terminar a classe da nossa escola dominical. Só pôr no forno para esquentar, né? Para dar aquela última preparadinha. Alguns aí eu desconfio que de repente vão fazer um churrasco. Coisa boa, né? Coisa boa. Bom dia, Sueli. Aqui eu tenho que, às vezes, falar, né? Tem a Sueli Zorek, a Sueli Lopes, né? Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, seu Lenir. Tudo bem, meu irmão? Vamos lá, no seu celular, ou mesmo no seu notebook, você que está acompanhando, tem embaixo um íconezinho escrito assim, compartilhar. Eu quero fazer um pedido para você nesse momento de ir lá e teclar, né? E bem assim, vai lá pro dedinho, tecla no compartilhar, para compartilhar essa live com todos os seus contatos ou com os grupos que você tem. Tá bom, queridos? Vamos ajudar a impulsionar, a divulgar, né, a nossa classe de escola dominical. Bom dia, Vilminha, o Edson, esse pessoal querido, firme. Temos um time aqui, né, Joelma? Joelma é nossa coordenadora de escola dominical. Nós temos um time aqui que é firme na nossa escola dominical. Quero dizer para vocês que, apesar de nós não estarmos podendo nos reunir fisicamente, né, nas reuniões presenciais, físicas, nós continuamos nos reunindo aqui online. E nesse momento já começou também a nossa classe de jovens, professor Anderson, estudando ali sobre história da igreja, movimentos, avivamentos, tema bom também, classe com as crianças, classe com juvenis, tá? Vento em popa, tá bom, gente? Quero dar um bom dia aqui também para Silvia, para Rose, para vocês todos. Glória a Deus! Hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre o abençoado Natanael, né, Silvia? Pessoal que tem sido firme. Como é que tá, Dalvinha? Temos orado, né, pela Dalvinha.
pedir aqui para os irmãos, pelas irmãs, continuemos firmes nosso propósito de oração pela vida de nossos irmãos e irmãs, né, que têm lutado contra algumas doenças, algumas enfermidades são cruéis, crônicas. Bom dia, Annelise, a graça e paz também, querida. Olha, vamos orar pela vida da Annelise, pela vida da Loide, pela vida da Alvinha, pela vida do Marcelo e dos nossos irmãos e irmãs, né? Dobre seus joelhos mesmo, coloque essas vidas diante do Pai, né? Aqueles outros, você pode estar postando aqui também os seus motivos de oração. Você pode mandar no celular da igreja, para a Rosana, na secretaria, os teus pedidos de oração, que ela reencaminha para o Ministério de Oração e para a nossa lista de oração, para que nós possamos estar orando, tá bom? Por você ou por alguém que você pede, né? Faz isso, ou manda no meu celular, pode mandar no meu celular que eu reencaminho também, tá bom? Bom dia, Cida, bom dia, Vive, bom dia, povo. Vamos lá, vamos orar, vamos ter uma palavra de oração neste momento, colocando então o nosso dia mais uma vez diante de Deus, colocando a nossa aula aqui, neste momento diante do nosso papai, pedindo para que ele nos ensine a sua palavra, amém? Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele que nos ensina coisas novas e nos faz lembrar das coisas antigas, traz à memória a palavra do Senhor, possa estar ministrando a nossa mente e o nosso coração, nos ministrando em todos os sentidos. Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho, Consolador amado, Espírito da verdade, nós rogamos agora ao Pai que Tu venhas na vida de cada um de nós e nos guia ao conhecimento da vontade do Senhor, nos guia a aprendermos mais, através do testemunho e do legado destes homens que andaram com Jesus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus, para que através deles, do testemunho deles, possamos conhecer mais profundamente aquele que nos amou e por amor deu sua vida por nós, aquele que venceu a morte, ressuscitou para trazer vitória para nós sobre a morte, para que não tenhamos mais medo nem sequer da morte, e ressuscitando também nos trouxe, nos dá vida, uma vida nova, uma vida eterna. Sim, Pai, nós oramos e colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos o Espírito Santo sempre a nos guiar, pois reconhecemos o que diz as Escrituras, todos, pois, que são guiados pelo Teu Espírito, estes sim são Teus filhos, e que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Senhor. Então nós clamamos, Abba, Pai. Por isso oramos e dizemos, Paizinho amado, obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pela eternidade, obrigado pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Bom dia, Serginho. Oi, Loidinha, a Loide está em casa, eu estou aqui na igreja. Eu falei para ela hoje, oi, Loide, eu vou para a igreja. Gente, vocês não imaginam a saudade que eu estou da nossa escola dominical aqui na igreja. Para quem nunca veio aqui na minha sala, né? Eu estou aqui na minha sala, no escritório pastoral, né? Na igreja metodista, Rua Santos Dumont, 1159. E assim que possível nós vamos estar reunidos presencialmente, tá bom? Quero dizer para você que eu continuo dando atendimento durante a semana, não dá para atender muitas pessoas no mesmo dia, mas você pode entrar em contato com a Rosana também se quiser marcar uma conversa, uma oração, estou aqui à disposição, viu? Agora vamos abrir nossas Bíblias, ó. Lembre-se, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação, sua canetinha, ó, eu estou com a minha caneta aqui, estou com a minha Bíblia aqui também, tá bom, ó.
E estou com as minhas folhas, meus cadernos de anotação aqui em volta. Além, lógico, do meu cafezinho e da minha água, né? Pra gente ficar bem concentradinho aqui, tá bom, gente? Vamos lá? Abre sua Bíblia, lógico, não podia deixar de ser, no Evangelho de João, porque esse é o texto base que nós estamos estudando neste domingo. Próximo muda, né? João, capítulo 1, verso 45. Evangelho de João, capítulo 1, 45. Vamos lá, bom dia, Anne. João, capítulo 1, verso 45. Aí, não sei se é Joelmo ou Júlio que vai estar fazendo as anotações. Já pode anotar aí, tá bom? Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreve na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Muito bem. Bom dia. Bom dia, Raimundo e pessoal todo que já está conosco aqui na nossa classe. Gente, lembrando apenas que no domingo passado, quando nós começamos a conversar sobre o Natanael, nós enfatizamos e trabalhamos o seguinte tema: Natanael, o apóstolo sincero. E os subtemas, né, os tópicos, os seguintes: que Natanael, ele amava as Escrituras Sagradas. Ou seja, era um homem que, junto com seu amigo Filipe, que o evangelizou, e provavelmente também com seus demais amigos, Pedro, Tiago e João, aos pés de João Batista e de outros mestres, possivelmente, né? Rabinos que ensinavam, buscava o conhecimento das Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento, portanto, da lei, do Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e dos profetas. E o propósito de Natanael, junto com esses seus amigos, em estudar, em se aprofundar no conhecimento das Escrituras, era o desejo ardente no coração deles pela vinda do Messias, do Salvador, de Jesus. Eles aguardavam, né, com expectativa a revelação do Filho de Deus, do Rei de Israel, que é o que o texto aqui fala, quando Natanael reconhece, né, Jesus. De fato, ele diz: eis aí o Filho de Deus, né, o Rei de Israel. Amém? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, primeiro, Natanael, um homem, um crente sincero, né? Um homem que amava as Escrituras. Uma pessoa com preconceitos que juntamente com o povo onde ele vivia e morava, nutria preconceitos culturais, religiosos. E então nós estudamos sobre como Natanael superou os seus preconceitos, né? Porque quando Filipe apresenta
e fala de Jesus para Natanael, Natanael responde assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então aí fica evidente o preconceito cultural, religioso que Natanael tinha em relação aos habitantes de Nazaré. Ok, gente? E não só isso, isso tem a ver também com as Escrituras, porque nas Escrituras nós não temos referências a Nazaré, visto que a cidade de Nazaré era uma cidade, de certo modo, nova, não existia no período profético, né? Ou mesmo na época de Moisés, ou posteriormente, então, no período profético, a cidade não existia. Então, para Natanael realmente era complicado ele crer, né? E tinha esse preconceito, mas ele supera esse preconceito. Depois, o terceiro tópico, então o primeiro tópico, ele amava as Escrituras, o segundo, ele supera os preconceitos, assim como nós também precisamos lidar e superar os preconceitos de raça, de cor, né? Os preconceitos de etnia, vamos dizer assim, os preconceitos de cultura, de status, de posição econômica, social e assim por diante. Nós precisamos superar os preconceitos para tornar efetivo o Evangelho de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós falamos sobre o Natanael ser um homem de um coração sincero. Coração sincero. Eu comentei ontem numa reunião com a liderança da igreja que tem um texto bíblico que eu amo, que está lá em 2 Crônicas 16, capítulo 16, o verso 9, que é uma palavra profética do profeta Hanani, profeta que profetizou por um período até curto de tempo, e profetizou aos reis de Israel. Na época do rei Asa, ele dá uma palavra assim, muito dura para o rei Asa. E ali o profeta Hanani diz assim, que o Senhor vigia por sobre toda a terra, que os seus olhos passam por sobre toda a terra. E ele faz isso porque ele tem um propósito, que ele quer se mostrar forte e fortalecer aqueles que o coração são sinceros, que são fiéis a ele. Depois você lê nas versões, leia na revista atualizada, leia na nova tradução da linguagem de hoje, que te ajuda a compreender melhor, né? Então você lê o que diz. Então Natanael é um homem de um coração sincero, e a gente aprende também que, como crentes em Jesus, precisamos ter um coração sincero com Deus, né? Coração sincero, Deus se agrada de um coração sincero. Amém? Amém, queridos? Então traga sempre um coração transparente, sincero, fiel a Deus, fiel a Deus. E em quarto lugar, que é o tema que nós vamos estudar aqui hoje pela manhã, Natanael é um homem de uma fé também sincera. O apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas, ele vai dizer assim que o Senhor espera de nós uma consciência boa. Interessante, uma consciência boa. Eu diria assim, como o mundo hoje precisa de pessoas de boa consciência e de consciência boa. Depois assim, de uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia é uma fé sincera. Uma fé sincera, pura, né? Transparente. Uma fé sem hipocrisia, não é uma fé de aparência, né? É uma fé verdadeira, genuína. Natanael é esse homem de uma fé sincera, de uma fé ardente, desejosa, né? De uma fé que tinha uma expectativa saudável, né? Que tinha um propósito, ele queria encontrar o Messias, o Salvador, o Senhor. Amém, queridos? Amém? Senhor Jesus nos abençoe para que a gente possa também desenvolver esse nível de fé sincera, né? Uma fé genuína, autêntica, ardente, desejosa pelo Senhor Jesus. Então nós vamos estudar aqui agora sobre esta fé, uma fé real, né? Essa fé que deseja, que almeja, a fé de Natanael. Glória a Deus, né? Então vamos lá, Rosane, Claudete,
Loidinha, minha amada, né? Que está aí escrevendo, né? Vamos lá, vamos aprender, vamos desenvolver, vamos nutrir esta mesma fé, né? Porque o Senhor quer fazer de nós homens e mulheres de fé, para que através de uma vida de fé possamos vencer. Amém, Juliana? Né? Amém, amém, família Brandão. Homens e mulheres de uma fé atuante, de uma fé dinâmica. Então, eu convido você a pensar nisso. Será que, como é que está o nosso relacionamento de fé com Jesus? O fato de Natanael ter um coração sincero, de ter uma fé verdadeira, autêntica, uma fé ardente e desejosa pelo Senhor Jesus, ele vai superar então os seus preconceitos. Amém, queridos? As palavras de Jesus e aquilo que Natanael diz a Jesus e a narrativa que segue aqui nesse texto nos revela um caráter de Natanael, um verdadeiro caráter, né, de alguém que desejava conhecer Jesus, e ele ouve Jesus dizendo assim para ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Coração sincero, um coração não fingido. Tá bom, gente? E aqui então revela esse caráter de Natanael. Natanael responde para Jesus. Natanael diz assim: de onde me conheces? De onde me conheces? E pensando nessa perguntinha, de onde me conheces? Em resposta à declaração de Jesus, que diz para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Eu me faço aqui uma pergunta. E faço essa pergunta para você também. E nós, no lugar de Natanael? O que Jesus diria acerca de nós? Digamos que uma amiga sua, meu irmão, um amigo seu, meu irmão, né? Chegou para você e falou: olha, nós conhecemos uma pessoa extraordinária e ele é aquele que nós estávamos esperando, aguardando, ele é o nosso Salvador. Ele é aquela pessoa que vai mudar a nossa história de vida, que vai nos trazer uma vida nova. E fala dessa pessoa para você e você vai se aproximando dessa pessoa, que é Jesus. O que você imagina que Jesus diria a seu respeito? Que a gente tenha e possa ouvir de Jesus um testemunho parecido com o que Natanael obteve. Eu tenho essa expectativa, que Jesus possa dizer de mim: eis aí um crente sincero, que não tem nele fingimento algum. Está aí um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém, querido? Que a gente possa dizer assim, em relação ao conhecimento que Jesus tem de nós, que o Senhor possa dizer a teu respeito: está aí um crente sincero, um discípulo verdadeiro. Nós vamos ver que a Bíblia tem esses testemunhos. Por exemplo, sobre Davi, ainda que Davi tenha cometido seus pecados, Deus vai dizer e testemunhar acerca de Davi: eis aí um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos entender isso, que o rei Saul foi levantado segundo o coração do povo. Ele foi escolhido pelo coração das pessoas. Mas o rei Davi foi escolhido e separado pelo Senhor, um homem segundo o coração de Deus.
Você ouvir isso, né? Vou citar os nomes que eu estou vendo aqui: o Rogério, Vive, o Valdir, amigão, queridão, né? Pessoal, Papai do Céu falando assim: você é um homem, você é uma mulher segundo o meu coração. Natanael obteve esse testemunho. Ou como Jó, pensa bem, Jó, que passou por todo aquele sofrimento. O testemunho que Deus dá de Jó. Quando Satanás aparece perante o Senhor e questiona Jó, Deus dá testemunho de Jó. Homem íntegro, reto, homem justo, piedoso, temente. Papai falando de mim, de você, está ali um homem, uma mulher íntegra, temente, coração sincero, reto. Oh, glória a Deus, que a gente possa aprender isso e desenvolver esse tipo de caráter de vida com Deus, né? Sendo um amante, uma pessoa que ama a palavra, que supera os preconceitos e traz um coração sincero diante de Deus. Natanael pergunta: de onde o Senhor me conhece? Devemos supor aqui que Natanael estava desconfiado se era possível que este homem fosse o verdadeiro Messias. Com isso, não estava questionando aquilo que Felipe havia dito, a interpretação, a avaliação de Felipe. Ele era seu amigo, de modo que Natanael certamente o conhecia bem suficiente para saber que Felipe, aquela pessoa organizada, né? Mesmo que um pouco indecido, não teria chegado a uma conclusão precipitada, né? Certamente não se tratava de um questionamento das Escrituras ou de Natanael ter uma tendência ao ceticismo, gente, não. Era só que esse homem de Nazaré não parecia se encaixar com a imagem do Messias que Natanael havia formado em sua mente. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Primeiro, saiba que Jesus te conhece bem. Jesus conhece teu coração. Como está escrito lá em Samuel, né? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus conhece o coração. Né? Deus sonda o mais profundo do nosso coração. Deus sabe da nossa vida mais do que a gente. Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Então saiba que Jesus nos conhece bem. E aí vem essa pergunta: quem era o Messias para Natanael? Quem é o Messias para você? Quem é Jesus? Lembra que Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos? Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és profeta, João Batista ou Elias. E deram uma série de conclusões para Jesus. E Jesus então se volta para os discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, foi muito feliz pelo Espírito de Deus agindo na vida dele. Ele pôde trazer aquela revelação de quem era Jesus. Então, é pelo Espírito do Senhor que nós vamos reconhecer quem realmente é Jesus. Mas eu gostaria de conversar com você e de que você pensasse mais ou menos assim, ó. Pense, já aconteceu de alguém que você não conhece, que você chega ali, você é apresentado para aquela pessoa, ou aquela pessoa de alguma maneira se vira para você e diz assim: eu te conheço. Eu te conheço, cara. Eu te conheço, moça. Né? Eu te conheço, moço. E você olha pela pessoa, você não reconhece ela, você não lembra dela, você talvez nem conheça mesmo ela, mas ela diz: eu conheço você. E você pergunta: mas de onde você me conhece? Foi isso aqui que aconteceu com Natanael diante de Jesus. E Jesus então vai responder para Natanael. E nessa resposta de Natanael a Jesus, de Jesus para Natanael, nós temos quebra de paradigmas. Quebra de paradigmas. Como assim? Quem era Jesus para Natanael até aquele momento? Jesus, para Natanael, na mente de Natanael, viria
como um príncipe, vamos dizer assim, como o rei dos judeus, filho de Deus, rei dos judeus, provavelmente nascendo em Jerusalém, né? Ou tendo crescido, vivido em Jerusalém, talvez junto com os sacerdotes, com os profetas, um líder preparado desde a infância, um líder forte e tal, vamos colocar assim, pelo que ele havia estudado. Agora, esse homem de Nazaré não parecia então se encaixar com a imagem, com o entendimento que Natanael tinha do Messias, porque ele havia formado na sua mente um entendimento. E às vezes conosco é assim, a gente vai crescendo e a gente forma um entendimento, uma compreensão de Deus, de Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus da história, que não é o Jesus, filho de Deus, filho do homem. A nossa cultura ainda é muito marcada por visões distorcidas de Deus e de Jesus, e nós, queridos, precisamos corrigir isso, e essa caminhada nossa nos ajuda, através dos olhos desses homens, a termos esse melhor entendimento, esse melhor discernimento de quem era Jesus. Então, o Jesus, que era o filho do carpinteiro, uma subprofissão, um João Ninguém, desconhecido até aquele momento, um homem sem prestígio de uma cidade que não tinha nenhuma relação qualquer com a profecia. Como a gente citou, no Antigo Testamento nem sequer se referia, né, a Nazaré, porque ela não existia ainda. Não faz sentido para Natanael. Então, Jesus havia se dirigido a ele como se soubesse tudo a seu respeito e pudesse até mesmo ver o seu coração. Natanael só estava tentando entender aquilo tudo. Como acontece algumas vezes, e eu já ouvi isso, eu sei que você também, aquela pessoa vem pela primeira vez num culto, uma classe, escola dominical, uma atividade, e aí a pessoa que está lá pregando, que está lá ministrando alguma parte, uma oração, começa a ministrar e a falar, e a pessoa que está lá sentada ouvindo diga: quem contou minha vida para ele? Alguém contou minha vida para ele, alguém falou de mim. Quem foi o fofoqueiro que foi falar de mim? E não é nada disso, não é nada disso, porque o Senhor nos conhece, Deus sempre tem uma palavra que se encaixa a nosso respeito. Eu já por algumas vezes, quando eu aconselhei pessoas antes de ir a um culto, eu senti a necessidade de fazer um alerta, né, diante da conversa. Eu falei: irmão ou irmã, né, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou estar pregando algumas coisas no culto desta noite. Nós acabamos de ter uma conversa. Eu quero que você entenda que algumas coisas que eu vou dizer no culto não é porque nós tivemos essa conversa, mas eu vou até mostrar aqui para você. Eu pego meus esboços, minhas anotações e mostro. Ele falou: nossa, pastor, por quê? Porque Deus nos usa. Deus nos usa, às vezes Deus nos usa até sem nós sabermos que estamos sendo usados por Deus para ministrar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém. Eu quero dizer para você que Deus quer usar também você. Amém, queridos? Então nós temos uma quebra de paradigmas aqui, porque nós precisamos, sim, ser libertos de alguns conceitos ou preconceitos que nós temos em relação ao próprio Deus e ao próprio Senhor Jesus, para conhecê-lo melhor e mais profundamente. Isso aqui precisou acontecer com Natanael. Natanael precisou se despir do seu preconceito para poder enxergar o Jesus como Jesus era Jesus, né? Então, as imagens pré-concebidas que nós trazemos de Jesus e de Deus. Para muitas pessoas, a imagem de Deus é daquela pessoa barbuda, com uma barba branca, né, sentada num trono, né? Aí, tipo, algumas divindades gregas, né, germânicas, e assim por diante. Não, a palavra diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A revelação está na pessoa de Jesus. Então precisamos conhecer Jesus. Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, né?
E nós temos dificuldade, às vezes, de viver isso. O próprio Filipe teve essa dificuldade. Vocês vejam que depois de mais de 2 anos de Filipe caminhar com Jesus, Jesus explicando isso tudo, o Filipe ainda vai dizer assim, mostra-nos o Pai. Aquilo que Natanael entendeu de cara, Filipe demorou mais de 2 anos para entender. Né? Natanael vai entender isso. Então, alguns vão ser mais rápidos para entender, outros vão ser mais demorados para entender, mas Deus não vai fazer acepção nesse sentido. Jesus caminhou com Filipe, ainda que ele demorou para entender, e Jesus caminhou com Natanael, que entendeu rapidinho, né? Então, quem é Jesus? E saiba que Jesus te conhece e Jesus quer se revelar a você a cada instante. Aleluia por isso, né? Talvez Natanael pensasse assim, Jesus está com conversa para o meu lado, dizendo que ele me conhece, que Jesus está com conversa para o meu lado, dizer que eu sou um verdadeiro israelita, né? Ele está com adulação, ele está com uma conversa, ele quer me manipular, ele quer me trazer para ele, né? Natanael poderia ter, de repente, até pensado nisso. Ele está tentando transformar-me em um dos seus seguidores, em um dos seus discípulos, por isso ele está fazendo este elogio. Como é que esse homem poderia saber o que está no meu coração? Mas Jesus sabe, Jesus revela, não é verdade? Que Jesus mostra o que está no nosso coração. Ele faz isso com um propósito, né? Para a gente saber quem nós somos nele. Gente, eu amo a palavra, e tem um dos juízes que me cativa, é o Gideão. Não que os outros não, os outros também, mas nesse momento aqui, Gideão, né? Gideão, quando Deus fala para Gideão assim, homem valente, Deus conhecia o coração de Gideão, sabia que ele era um homem valente. Como Deus conhece teu coração, sabe quem você é, e Deus tem uma palavra também para você, amém? Para que você se torne aquela pessoa que Deus criou você para ser, para que nós sejamos homens e mulheres de uma fé transformada. Eu gosto de dizer, né, que Abraão, ele tornou-se o pai da fé, ele não nasceu o pai da fé, ele se tornou o pai da fé. Muito bem, caminhando mais um pouquinho então, não era adulação, era onisciência. Precisamos lembrar disso, o Senhor é onisciente. De repente, Natanael se deu conta de que ele estava na presença de alguém que podia ver o mais profundo do seu coração com olhos oniscientes. Tremendo isso, tremendo isso. E uma das coisas que Jesus disse para Natanael é que ele havia visto Natanael debaixo da figueira. Qual era o significado da figueira? Bom, precisamos entender que figueira também é um dos símbolos de Israel, mas eu acredito que nesse contexto o significado da figueira tem uma outra relevância para nós. Eu vou ler aqui um comentário sobre isso, tá bom, queridos? Diz assim, é bem provável que fosse o lugar onde Natanael ia para estudar e meditar nas Escrituras. As casas dos israelitas normalmente eram construções pequenas com um só cômodo. Cozinhava-se quase tudo ali dentro, de modo que sempre havia um fogo aceso, mesmo no verão. Com isso, o cômodo podia ficar cheio de fumaça e abafado. Costumava-se plantar árvores ao redor da casa para mantê-la fresca e à sombra. Uma das melhores árvores para se plantar era a figueira, pois dava frutos maravilhosos e uma boa sombra. As figueiras só crescem até ficar com cerca de 4,5 metros. Tem um tronco relativamente curto e retorcido e seus galhos são baixos e espalham-se por até 7 a 9 metros.
Uma figueira perto de uma casa oferecia uma grande área externa, protegida e com sombra. Se alguém queria escapar do barulho e do ambiente abafado da casa, podia sair e descansar sob a sombra da figueira. Era uma espécie de recanto particular ao ar livre, perfeito para meditar, refletir e ficar só. Sem dúvida, era para lá que Natanael ia a fim de estudar as Escrituras e orar. Na verdade, Jesus estava dizendo: sei qual é a disposição do seu coração, pois vi você debaixo da figueira. Sabia o que você estava fazendo. Ali era o seu refúgio particular. Era para lá que você ia a fim de orar e meditar. Vi você naquele lugar secreto. Sabia o que você estava fazendo. Coisa linda, gente. Coisa linda e sem temor, né? Jesus estava dizendo: Natanael, eu vi você fazendo coisa errada. Natanael, eu vi você fazendo o que não era bom. Natanael, eu vi você fazendo coisas más. Natanael, eu vi você pecando, escondido, oculto. Não é isso que Jesus está dizendo, né? Natanael, eu vi você debaixo da figueira, naquele lugar secreto. Gente, quando Jesus diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto e ele te recompensará publicamente. Era isso aqui, ó. Natanael era um homem cuja figueira era o quarto dele, o lugar secreto dele. Ele foi recompensado publicamente. Ele estava em seu refúgio de oração e de meditação. Então, mais uma aplicação aqui para o nosso estudo desta manhã. Qual é o seu refúgio? Você tem um refúgio, um lugar de oração, de meditação? Ache um. Eu tive um amigo pastor, faz muito tempo que eu não vejo mais, perdi o contato. E esse pastor, um dos lugares que ele amava ir para orar e meditar era no lago. Ele ia para lá e ele separava 2, às vezes 3 horas, ele se assentava ao pé de uma árvore, com a sua Bíblia, com suas anotações, e ali ele passava então esse tempo orando, meditando, né, escrevendo, coisa linda. É uma opção, realmente, né? Você pode separar um lugar assim, você pode separar um cômodo na sua casa, um cantinho seu, mas separa um lugar de refúgio. Tem um lugar assim para você, amém? Eu tenho o meu lugar, né? Você tem o seu, um lugar onde você possa relaxar, fechar seus olhos, às vezes colocar um louvor, cantar um louvor, orar, se derramar na presença de Deus, amém? Então, Natanael era este homem, e figueira quer dizer isso, quer dizer, o Senhor sabe, e Ele reconhece, né, a nossa sinceridade, a sinceridade do nosso caráter. Uma outra coisa importante aqui, e que tem tudo a ver com isso que nós já estamos compartilhando, é em relação ao propósito do Evangelho de João. E em relação à própria declaração que Natanael faz acerca de Jesus. O Evangelho de João foi escrito como um testemunho e é um evangelho apologético. Como assim apologético? É um evangelho cujo propósito é a defesa da verdadeira doutrina, da sã doutrina, da fé. E esse é um tempo em que surgem tantas heresias, tantas seitas, tantas religiões, tantas filosofias, tantas ideologias, que nós precisamos resgatar essa doutrina, a essência da fé, para viver esta fé ardente e desejosa, autêntica e verdadeira que Natanael viveu. Amém, queridos? É um tempo de nós realmente nos voltarmos. O Evangelho de João e esses estudos que nós estamos fazendo nos ajuda nisso, proporciona isso para nós.
Então, o Evangelho de João foi escrito com o propósito de dizer que Jesus é Jesus, provar que Jesus é Filho de Deus, que ele veio em carne, né? Então, o Evangelho de João tem esse propósito, que Jesus veio como Filho de Deus, como Deus encarnado. João está combatendo o gnosticismo da sua época, entre outras seitas que já estavam surgindo. Algumas afirmações de que Jesus não havia vindo em carne, que Jesus não era Deus, sabe? Algo parecido com o que as testemunhas de Jeová, que, com todo respeito, né, fazem hoje em dia, quando dizem que Jesus não era Deus. Inclusive, se você pegar a Bíblia, tradução do Novo Mundo, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, que nas Escrituras e nos escritos originais dizem: no princípio era o Verbo estava com Deus e a Verba era Deus. Na versão deles vai dizer assim: no princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus. Não diz que a palavra é Deus, estava com o Deus. Mudou, distorceu. Então a gente precisa ter cuidado, viu, gente? Precisamos ter cuidado. Se a gente tem dúvida, não conhece, busca pessoas de confiança para te ajudar a te esclarecer isso, tá bom, queridos? Então o Evangelho de João tem esse propósito de afirmar para nós quem é Jesus. Então, as primeiras palavras de João são uma declaração de grande efeito sobre a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E não como está nessa tradução, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era... Aí eles escrevem assim, ó, e Deus com D minúsculo. Isso é uma heresia, tá bom, gente? Então, João tem esse propósito. Todos os pontos do seu evangelho têm o objetivo de provar que Jesus é Filho de Deus, que compartilha da mesma essência de Deus, do nosso Pai, e, portanto, também do seu Espírito, do Espírito Santo. Então, quando o João ressalta os milagres de Jesus, seu caráter sem pecado, sua sabedoria e seus ensinamentos e seus atributos refletem que eles são de Deus e que ele é Deus. João escreve para mostrar de muitas formas pela qual Jesus se manifestou como o Filho de Deus, como Deus encarnado. Né? E aqui nesse primeiro capítulo ele apresenta o testemunho de Natanael, e faz questão disso, de que esse Jesus é o Filho onisciente de Deus, ele é exatamente da mesma essência de Deus. Amém, queridos? Veja bem, então, isso que Natanael entendeu é importante. Eu vou lembrar aqui, ó, aquilo que Filipe, na verdade, amigo de Natanael, demorou para entender, Natanael entendeu rapidamente. Graças a Deus, aqueles que são prontos para entender e para crer e para obedecer o Senhor, né? Natanael, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos, aliás, Filipe, no Evangelho de João, nos capítulo 14, versos 8 e 9, ele diz: mostra-nos o Pai. Veja bem, anos andando com Jesus e ainda não havia reconhecido isso. Natanael, no primeiro encontro dele com Jesus, ele reconhece, ele entende isso, né? Compreendeu no início. O conhecimento que Natanael possuía da mensagem profética sobre o Messias no Antigo Testamento pode ser visto claramente em sua resposta a Jesus. E aqui então a ênfase. O verso 49. Exclamou Natanael: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Glória a Deus por isso. As Escrituras nos dão vários textos enfatizando. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês o Salmo 2, anota aí, Salmo 2. Indica claramente que o Messias seria o Filho de Deus. Muitas profecias no Antigo Testamento referiam-se a ele como Rei de Israel.
incluindo Sofonias 3,15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. E Zacarias 9,9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Miqueias 5,2, o mesmo versículo que predisse o seu nascimento em Belém, referiu-se a ele como o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, identificando-o, portanto, assim, não só como o rei, mas também como o eterno. Assim, quando Natanael viu prova da onisciência de Jesus, reconheceu imediatamente como o Messias prometido, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então aqui nós temos um convite a reconhecermos Jesus na nossa vida, quem é Jesus, e portanto segui-lo. Particularmente eu gosto de enfatizar em relação a Jesus duas coisas. Jesus é concomitantemente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E o que eu percebo ao longo da minha caminhada de fé, desses anos de vida cristã, e deixa eu dizer aqui, eu estou com 53 anos de idade. Vivi minha vida dentro da igreja praticamente, desde cedo. Na adolescência eu tive as minhas presepadas, fiz minhas presepadas assim, né, como um bom adolescente, né? Cometi alguns pecados, nada muito grave, graças a Deus, né? Eu não sou daqueles que chegam e dizem, eu sou um ex isso, um ex aquilo, um ex aquele outro. Eu sou um ex péssimo pecador. Eu sou um ex religioso, né? Tive o privilégio de crescer, frequentando escola dominical, culto e aprendendo os caminhos da fé desde cedo. Mas precisei ter meu encontro e a minha experiência com Jesus. E ao longo desses anos todos e de caminhada pastoral, já estou com 33 anos de pastorado, nesse convívio com tantos crentes em Jesus, eu percebi algumas coisas. Muitas pessoas têm um relacionamento com Jesus, o Senhor, só como Senhor. Outras pessoas têm um relacionamento ou querem um relacionamento com Jesus só como Salvador. Mas o nosso relacionamento com Jesus precisa ser de reconhecê-lo como Salvador e Senhor nosso. Deixa eu explicar. Depois você pode ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, se não estou enganado, às vezes a gente se confunde, né? Sobre a história das parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. Jesus vai falar 3 parábolas, né? A da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Ele tem um propósito ao fazer isso. E quando ele conta a parábola do filho pródigo, nós temos o filho que saiu de casa e o filho que permaneceu em casa. Se você prestar atenção, o filho que permaneceu em casa é este filho religioso, que Jesus faz referência como sendo uma tipologia aí até dos fariseus, dos escribas que eram religiosos. Mas, para mim, esse filho ele reflete um relacionamento não de filho e pai. O relacionamento que ele tinha com o pai dele era relacionamento de servo e senhor. Ele tinha o pai como senhor. E você percebe isso pelo testemunho dele. Ele não usufruiu dos privilégios que ele tinha como filho. Ele vivia um relacionamento de filho com o pai como servo e senhor. E muitas pessoas vão viver um relacionamento assim, de Jesus como Senhor. Na nossa igreja, nós podemos dizer que o fundador do metodismo, John Wesley, o início da vida dele, boa parte da vida dele foi assim. Ele era um excelente religioso, disciplinado, dedicado e tinha um relacionamento com Deus assim, de obediência, era obediente ao seu Senhor. Mas faltava algo, faltava essa relação de filho e pai.
E Deus quer se relacionar contigo, meu irmão, minha irmã, assim, um relacionamento fraterno, amoroso. Isso, obrigado, Joelma. Lucas capítulo 15, verso 11. Fala para nós da parábola do filho pródigo. Talvez Mateus 19, não sei, depois você pesquisa, tá bom, gente? Mas Lucas 15, 11 fala sobre isso. Então, e eu vejo assim que o filho pródigo talvez é aquele que quer um relacionamento com Jesus só como Salvador. Quer Jesus como Salvador, mas quer continuar vivendo como sempre viveu, fazendo tudo o que fazia, sabe? Vivendo uma vida pecaminosa, sabe? Uma graça libertina que não é a graça, né? E até usa de conceitos, Deus me ama, depois eu peço perdão, Deus é amor, não dá nada não tem nada não, depois eu peço perdão, sabe? Vive uma vida assim, Jesus é o meu Salvador, então tá tudo bem, mas não tem Jesus como Senhor. Eu quero dizer para você, é impossível viver essa fé. Não dá para ter Jesus só como Senhor, como não dá para ter Jesus só como Salvador. Eu preciso ter Jesus como Senhor, ser obediente a Ele, a sua palavra, e ter Jesus como Salvador. Confiar nele para o perdão dos meus pecados e para a minha salvação eterna e para a minha salvação diária, para a minha conversão diária. Amém, queridos? Então, nesse estudo que nós estamos fazendo, a gente vai aprender isso, a gente vai perceber isso, tá certo? Uma coisa então que a gente vai entender aqui em relação a Natanael é o seguinte: talvez o Natanael experimentou o mesmo sentimento que experimentou o pai do profeta João Batista quando viu Jesus. Deixa eu citar esse texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 29 a 32. E aí nós vamos caminhar para a conclusão da nossa aula e também sobre Natanael. Natanael, então, pode ser comparado com Simão, que tomou nos braços o menino Jesus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, imediatamente ele reconheceu Jesus como aquele pelo qual ele estivera esperando. Precisamos reconhecer Jesus, amém, queridos, como aquele que basta, que é suficiente, é o único, suficiente, pleno e perfeito Salvador, sacrifício para nós. Reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. E é isso que nós devemos publicar. E deixa eu aproveitar e dizer aqui, João publicou isso aqui. Por isso nós temos hoje para aprender. O que você tem publicado? Né? O que você tem testemunhado nestes dias? Deixa eu fazer um desafio para você. Quando você entrar no Facebook, no Instagram ou qualquer outro mecanismo ou ferramenta de mídia social, antes de publicar qualquer coisa, pergunte-se: o que Jesus diria disso que eu estou publicando? Ele diria que eu estou sendo um verdadeiro discípulo cristão com essa publicação? O que Jesus diria da motivação desta minha publicação? Eu quero convidar você aqui a publicar aquilo que testemunha a sua fé e que revela um caráter de um coração sincero, de uma fé autêntica, sincera, de uma pessoa despojada de preconceitos, né? Uma pessoa que ama e que conhece as Escrituras Sagradas, né? Amém, queridos? Amém? Convido, inclusive, você que gosta de publicar, né, nessas mídias sociais, a dar uma revisada naquilo que você já publicou
e se perguntar: será que isso que eu publiquei agrada a Deus? Quando o Espírito Santo lê isso, ele entristece ou ele se agrada? Que eu escrevi, que eu postei esse vídeo, nessa imagem que eu postei. Eu quero convidar você a publicar aquilo que glorifica a Deus, que edifica o próximo e que envergonha o nosso adversário. Amém? Nessa ordem, quero convidar você a publicar o que glorifica a Deus, edifica o irmão e envergonha o nosso adversário, o diabo. Muito bem, para a gente concluir então a nossa aula de hoje, eu quero convidar você a 3 coisas. Eu não vou entrar em detalhes, não vou comentar, eu vou fazer um desafio, uma aplicação para essa ministração. Primeira, há uma entrega absoluta, real, total a Cristo Jesus. Uma total rendição a Jesus Cristo, para viver a fé desejosa, ardente, autêntica, genuína, sincera. Para que o Senhor possa olhar para o teu coração e dizer: aí está um filho meu, uma filha minha de coração sincero. Então, uma entrega absoluta, real, uma rendição total de coração a Deus. Não algo parcial. A respeito disso eu vou dizer assim: tem pessoas que você recebe na sua casa e você recebe lá no portão e nem convida para entrar. Porque são pessoas que param para bater, pedir alguma coisa, vender alguma coisa, assim. Você só vai convidar e abrir o portão, convidar para entrar na tua casa alguém que você conhece e que tem pelo menos o mínimo de confiança de você. Aí você convida essa pessoa para entrar e recebe na sua sala, talvez na sua sala de estar, de recepção, tua sala primeira ali. E ali você vai conversar com aquela pessoa, você vai atender aquela pessoa, talvez servir um cafezinho para aquela pessoa e vai ficar ali. Agora, se essa pessoa desfruta da sua confiança, é uma pessoa que tem liberdade e realmente tem uma amizade mais profunda contigo, você já chama ela para ir para a cozinha junto com você. Se você vai preparar uma coisa, ela já está ali junto. Quem tem mesa na cozinha, ela já senta ali. Ali vocês já vão tomar um cafezinho, uma água, buscar alguma coisa, conversar, Já leva lá para dentro, você mostra a casa, Eu venho de uma cultura que era comum você apresentar a casa para os teus amigos, Aqui, esse é o meu quarto, aqui não sei o que e tal. Porque são pessoas que você conhece, você dá liberdade para ela, você abre a geladeira e diz: fica à vontade. Isso é um perigo, Mas você faz isso. Queridos, a nossa entrega real para Jesus tem que incluir o todo. Não é do portão, não é só na sala. A nossa casa, o nosso ser, o nosso templo tem que ser todo de Jesus. Amém? Ele, Senhor e Salvador. Quero convidar você a pensar na sua mais profunda ou maior experiência com Jesus. Aquilo que você já experimentou de Jesus. Pensa assim, o maior milagre que Jesus já fez na sua vida. Pensa naquilo que foi mais forte que você já experimentou na sua vida. Pensou aí rapidamente? Então deixa eu dizer para você o seguinte: eu não estou falando da salvação, tá? Porque para mim não existe milagre maior do que a própria salvação, e a eternidade com Cristo. Mas pense nas revelações de Jesus para você. E agora, olha o que Jesus diz para Natanael nos versos 50 e 51 do capítulo 1. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus confirmou a fé de Natanael e prometeu que ele veria coisas ainda maiores do que uma simples demonstração de sua onisciência. Eu quero declarar que você verá ainda coisas maiores do que você já tem visto
até os dias de hoje. Amém? Convido você a crer e colocar mesmo tua confiança e fé em Jesus, na certeza de que você verá coisas maiores do que você já viu. E Deus te levará a experiências mais profundas e mais fortes do que as que você já viveu. Amém, queridos? Você pode pensar assim como Moisés, né? As 10 pragas, o mar vermelho se abrindo. Talvez Moisés pudesse pensar assim: nossa, não tem como eu ver, meus olhos ver, não tem milagre maior do que esse, não tem experiência maior do que esse. Depois ele vai para o deserto, e no deserto ele vai ver coisas extraordinárias. Ele vai ver Deus tirando a água da pedra, usando ele para tirar a água da pedra. Ele vai ver o Senhor se manifestando durante o dia na nuvem de glória, durante a noite na coluna de fogo. Ele vai subir no monte e ele vai ver a face de Deus, ele vai ver a glória de Deus. E eu quero declarar isso também na sua vida, meu irmão. Creia que Deus te levará a ver ainda coisas maiores do que você já tem visto. E para concluir, viva esta vida que o Senhor lhe deu, essa vida nova, de maneira sobrenatural, queridos. Nós vivemos sem Deus, nós vivemos uma vida carnal, mas nós tivemos um encontro com Jesus, como Natanael teve um encontro com Jesus, e Jesus trouxe revelação na vida de Natanael, ele também traz revelação na nossa vida, e agora nós não vivemos mais sem Deus, nós vivemos com Deus não mais como um ser carnal, mas agora como um ser espiritual, para vivermos a vida de maneira sobrenatural. E eu te convido a mergulhar no sobrenatural de Deus, viver sobre a direção do Espírito Santo e da palavra de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra, viver tudo que Deus tem para você. Amém, queridos? Para a glória do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui uma conclusão e depois nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, Jacó teve um sonho no qual havia uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. As palavras de Jesus a Natanael fazem referência a esse relato do Antigo Testamento. Jesus era a escada, e Natanael veria os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Em outras palavras, Jesus é a escada que liga o céu e a terra. Ele é o Filho de Deus que desceu, e é o Filho do homem que ressuscitou e subiu. Jesus une céu e terra. Jesus nos reconcilia com ele, com o Pai, para nós vivermos essa vida nova. Portanto, irmãos, concluindo aqui sobre este homem Natanael, tudo que sabemos sobre Natanael, tomando como base as Escrituras, registros da igreja primitiva sugerem que ele ministrou na Pérsia, na Índia e levou o evangelho até a Armênia. Não há nenhum registro confiável de como ele morreu. Uma tradição diz que ele foi amarrado dentro de um saco e lançado ao mar. Uma tradição diz isso. Outra tradição diz que ele foi crucificado. Enfim, todos os relatos, porém, afirmam que ele foi martirizado como todos os outros, com exceção do apóstolo João. O que de fato sabemos é que Natanael foi fiel até o fim. Porque foi fiel desde o início, ele também foi fiel até o fim. Tudo que ele experimentou com Cristo e aquilo que veio a experimentar depois do nascimento da igreja no Novo Testamento acabou por tornar sua fé ainda mais forte. E assim como os outros apóstolos, Natanael é a prova de que Deus pode pegar pessoas mais comuns nos lugares mais insignificantes e usá-las de maneira extraordinária, incomum para a sua glória. Lembrando aqui Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Concluo então dizendo isso. Natanael foi esse discípulo que foi fiel do início ao fim. Foi fiel até a morte, recebeu a coroa da vida. Jesus foi obediente, foi fiel,
receber um nome que está sobre todo nome. Que eu e você sejamos fiéis até a morte. Não na morte, até a morte. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento, entregando essa nossa aula. E obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua participação, pelos seus comentários. Você pode continuar fazendo isso, tá bom? E estou aqui à disposição de você, tá? Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Tu não mudas, Jesus. E assim como o Senhor nos conhece, assim como o Senhor olhou para Natanael e pôde dizer: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Senhor Jesus, que Tu possas olhar para nós e reconhecer em nós pessoas também de uma fé não fingida, de uma fé sincera, autêntica. E que o Senhor possa nos levar a vivermos uma fé madura, uma fé profunda, uma fé dinâmica. Senhor Jesus, alimenta cada dia com a manifestação da Tua presença, da Tua palavra, a nossa fé. Jesus, nós Te confessamos, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o nosso Messias. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso amado Salvador. Jesus, guia-nos na nossa fé. E na nossa pouca fé, talvez, Jesus, nós Te pedimos que o Senhor revele a Tua graça e que nos alimente com a Sua palavra, Jesus, pois Tu és o pão, o verdadeiro maná que desceu do céu. Senhor Jesus, queremos viver como filhos, queremos viver este relacionamento amoroso e profundo contigo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que podemos aprender contigo, Jesus. Senhor Jesus, eu não encontro outras palavras para dizer nesse momento, senão: o meu coração é Teu. Meu coração é Teu, Jesus. E que o Senhor possa se agradar da minha vida, dos meus caminhos. Tu possas se agradar de mim, Jesus. Senhor Jesus, eu também posso dizer nesse momento: Tu és o meu amado. Eu sei, Senhor, que eu sou amado Teu. Como eu posso dizer dos meus irmãos e irmãs, que Tu és o amado de cada um dos meus irmãos e irmãs, e que eles são Teus amados, por quem o Senhor deu a vida, por quem o Senhor veio como cordeiro para tirar o pecado, para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Amém, Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. A graça e paz, Salete, Silvia, pessoal que estava ou ainda está aí, Chile, Maria Fernanda, Maria Angélica, né? Eu fui vendo aqui vários de vocês, só que não dá para ficar citando, né? Pastor William, Luizão, Luiz, né? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Claudete, as duas Claudetes, né? Silvia, Flávia, né? Filipão, Edneia, Armando. Isso. Gente amada, Cirso, Rose, Cleusa. Estou procurando aqui Eduardo. Gente, é um prazer tê-los aqui com vocês. Se eu não conseguir ver algum nome aqui, né? Me desculpem, depois eu vou lá, eu sempre faço isso. Depois com calma eu vou lá no Face, vou curtir, né? Cada um que fez um aceno, que curtiu aí também, né? Vou responder os pedidos de oração, vou orar. Então você ainda pode, mesmo depois de ter encerrado aqui essa live, você pode ir lá, incluir pedidos de oração, porque eu vou estar orando pelos pedidos que você colocou. Tá bom, queridos? Fique bem à vontade. Nós estamos aqui, então, terminando essa aula da nossa escola dominical, esse nosso encontro. Domingo que vem estaremos de volta. Domingo que vem temos duas pessoas muito interessantes que nós vamos estudar, viu? Nós vamos estudar domingo que vem sobre Mateus.
e possivelmente sobre Tomé. Então, se quer aprender mais sobre Mateus e Tomé, domingo que vem, tá bom? Sobre os nossos cultos presenciais, então deixa eu dar esse aviso só. Nós não estamos ainda tendo culto presencial essa semana, então, portanto, hoje à noite apenas pela live, e se Deus quiser, já com nosso equipamento já melhorado, consertado, para poder trazer uma transmissão melhor para você, tá? Mas a semana que vem nós estaremos tendo culto presencial. Você pode vir para o culto quinta-feira às 20 horas ou para o culto domingo às 19 horas. Importante, lembra de dar o seu nome antes, porque só podemos acolher aqui 50 pessoas, né? São as regras municipais, então dê seu nome antecipadamente. Queridos, obrigado pela sua presença, alguns amigos também, que não são membros da igreja aqui em Foz do Iguaçu, são membros em outras igrejas metodistas, ou até mesmo outras igrejas, irmãos queridos na fé, alguns pastores aqui, né? Um beijão para vocês, um abraço apertado, né? Tchau, tchau, bom domingo, bom almoço para você. Gente, deixa eu fazer um ciúminho aqui para vocês. Uma pessoa assim querida, abençoada, mandou um escondidinho pra gente em casa hoje. Oi, tia vida, hein? Nós vamos comer um escondidinho hoje. Coisa boa, Deus é o provedor, né? Deus sabe que a gente gosta, Ele manda. Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe Jorge. Deus abençoe, queridão. Tenham um almoço e um domingo abençoado. Tchau, tchau.